preservando a originalidade do nome do Criador, Yud Rei, Vav Rei, YHWH. Saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno Ial, do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Dispensação da graça. A dispensação da graça começou na crucificação, morte e ressurreição de Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido. Eventos essenciais para iniciar a dispensação da graça, pois a crucificação e morte serviram de expiação dos pecados, de sacrifício expiatório pelos pecados da humanidade. A ressurreição foi a vitória sobre a morte, confirmando que o sacrifício em um madeiro em forma de cruz foi vitorioso sobre a morte e o pecado. Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, foi crucificado em um madeiro em forma de cruz, no lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram com ele dois malfeitores. Dimas, o malfeitor da direita que foi salvo. Gestas, o malfeitor da esquerda que não foi salvo porque não se arrependeu. O lenho, o madeiro da cruz de Cristo, foi tirada da sua própria casa, que foi derribada, tornando-se um monturo, o qual foi tirado um madeiro, uma viga de madeira da sua casa, para que nela fosse pregado Cristo, o ungido, em um madeiro em forma de cruz. Desde o tempo do rei Dario, que fez um decreto, se usava esse costume de tortura. Quando o rei Dario confirma a ordem de edificar o templo, ele decretou que a todo homem que alterasse aquela palavra, aquele decreto, se arranque uma viga, uma trava de madeira da sua casa, então engrasem-na e que ele seja pendurado, pregado nela, e da sua casa se faça
por isso um monturo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Esdras, capítulo 6, versículo 11, aleluia e glória ao Criador. Você pode questionar, Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, tinha casa? Sim. No dia em que Yohana, João, estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos e olhando para Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, que passava, disse: eis o Cordeiro do Deus vivo. Aqueles 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Yahushua. Voltando-se Yahushua e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, mestre, onde pousas? Onde mora? Respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde morava, onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simeão, Kefa, Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram Yohana, João falar e que seguiram a Yahushua, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Yohana, João capítulo 1, versículos 38 a 40, aleluia e glória ao Deus vivo. Como sua casa tinha sido derribada, ficada como um monturo, e sua mãe Miriam, Maria, não tinha mais onde morar, a terceira palavra de Yahushua ao ser crucificado foi uma palavra de provisão. Mesmo na agonia de sua morte, ele demonstrou o seu amor por sua mãe, se preocupou com a mesma e pediu ao discípulo amado Yohana, João, para cuidar dela. A entrega mútua de Miriam, Maria, ao discípulo amado Yohana, João, e do discípulo amado a Miriam, Maria, pois Yahushua, ao ser crucificado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Yohana, João, capítulo 19, versículos 26 e 27, aleluia e glória ao Criador. A dispensação da graça termina depois da segunda vinda de Cristo ressuscitado
em majestade e glória, especificamente quando chegar o dia em que Satanás for amarrado, o qual ficará preso por 1000 anos. Doravante, a partir desse dia, os fiéis já começarão a reinar com Cristo ressuscitado na dispensação do milênio, pois descerá do céu um anjo que terá a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prenderá o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o amarrará por 1000 anos, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Juliana Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 2. Aleluia e glória ao Deus vivo. A dispensação da graça começou na crucificação, morte e ressurreição de Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido. Mas a inauguração da igreja foi no dia de Pentecostes. O propósito divino do Deus vivo, Criador, para o ser humano é que todos vivam o reino do Deus vivo aqui na terra dos viventes e não o reino do mundo. A dispensação da graça é cristã, para que todos vivam como uma família educadora cristã, cada pessoa cumprindo a missão determinada pelo Criador. O ser humano pode ser provado quanto à sua obediência por algum período de tempo em que é aprovado ou reprovado, especificamente pela vontade do Deus vivo Criador, nas pessoas do Pai Eterno Yahweh, do Filho Eterno Yahushua e do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh. Todos nós, salvos em Cristo, temos a missão de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo ressuscitado, demonstrando a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus Pai Yahweh, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Efésios capítulo 3, versículos de 9 a 12. Aleluia e glória ao Deus vivo. Bendito seja o Deus vivo e Pai de nosso Senhor e Salvador, o Filho eterno, Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, ungido para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 10. Aleluia e glória ao Criador. E ao o Deus vivo, Criador, é um ser incriado, pois todo o poder emana dele, nascendo ou gerado de si próprio, sendo que antes de tudo existir, ele já existia. Seu poder é infinito, a sua grandeza é ilimitada, não há quem possa deter o seu poder. Somos incapazes de chegar a entender o limite final do seu poder, da sua força, da sua grandeza e do seu amor. O Filho eterno, Yahshua, é aquele em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Colossenses capítulo 1, versículos de 14 a 16. Aleluia e glória ao Deus vivo. Em todas as dispensações, todos os atos da divindade, o Ser Supremo, o próprio Deus verdadeiro e eterno, o único Deus vivo, o Criador, agiu, age e agirá como governo divino, como a Trindade Santa e Eterna. Assim como nele foram criadas todas as coisas, assim todas as coisas estão sobre sua palavra, que antes já estava nele, como verbo, como palavra. O Pai eterno, e ao decretando e realizando através da sua própria palavra, que era o verbo com a atuação do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh,
o Espírito do Deus vivo, que quando a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Deus vivo pairava sobre a face das águas. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O Filho eterno e Yahshua, o Emanuel, o Deus vivo conosco, com a atuação do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Isaías capítulo 9, versículo 6. Aleluia e glória ao Criador. Todas as coisas foram criadas e feitas pelo Deus vivo, pelo Criador, através do Pai Eterno e com a atuação do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, que estava nele na pessoa do Filho Eterno Yahshua, quando ainda era o Verbo, a palavra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Iohana João. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, estava com Deus Pai, e como Verbo, como palavra, e o Verbo, a palavra, era o próprio Deus vivo, porque o Verbo, a palavra, estava nele. Ele estava no princípio com com Deus Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Iohana João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Aleluia e glória ao Deus vivo. Em todas as dispensações, tudo quanto o Pai eterno e o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, fez, faz e fará em nosso favor. É por meio do Filho Eterno, o Deus Cristo, o que era, que já existia nele, como Verbo, como palavra, que realizou, realiza e realizará tudo pela palavra, para que o ser humano também se torne e se tornará filho do Deus vivo em Cristo, mediante a fé em crer e confessar a Cristo como Senhor e Salvador, através da confissão pela palavra, que pode ser falada ou pensada, se a pessoa não estiver em condições de falar. De ambas as formas, todos os salvos em Cristo ficam aos cuidados do Deus vivo em Cristo, o Filho do Deus vivo, com a atuação do Espírito Santo, que faz parte da divindade da
Trindade Santa e Eterna. Todo o referencial que temos acerca da nossa salvação, que por sua vez é o centro da nossa vida para o Deus Pai, com a atuação do Espírito Santo eterno, perpassou, perpassa e perpassará por Cristo. Na dispensação da graça, temos o arrebatamento da igreja, uma retirada inesperada e sobrenatural da igreja deste mundo, a fim de que a mesma seja transportada às regiões celestiais, onde unir-se-á eterna e plenamente com Cristo ressuscitado. A doutrina do arrebatamento secreto é antibíblico, porque o arrebatamento vai ser visivelmente ao som da última trombeta e não secreto. Apenas a transformação dos corpos é que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados com corpos incorruptíveis e nós seremos transformados com corpos incorruptíveis, conforme já foi explicado no vídeo do meu canal de YouTube, Apóstolo LP Lenildo Pereira, com o título O arrebatamento vai ser secreto ou visivelmente? O arrebatamento da igreja não pode ser confundido com a volta de Cristo ressuscitado para executar juízo sobre todos. O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo ressuscitado são eventos diferentes um do outro. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. A volta de Cristo ressuscitado para executar juízo sobre todos só vai acontecer 7 anos após o arrebatamento. A volta de Cristo ressuscitado para executar juízo sobre todos vai ser visivelmente, porque ele virá com os anjos e seus milhares de santos que foram levados à glória no arrebatamento. A volta de Cristo ressuscitado não pode ser confundida com o arrebatamento da igreja, porque a volta de Cristo ressuscitado para executar juízo sobre todos e o arrebatamento da igreja são eventos diferentes um do outro. A volta de Cristo para executar juízo sobre todos vai acontecer 7 anos após o arrebatamento, conforme já foi explicado no vídeo do meu canal de YouTube, Apóstolo LP Lenildo Pereira, com o título A volta de Jesus para executar juízo sobre todos vai ser secreta ou visivelmente? Na volta de Iauxa de Cristo ressuscitado, ele virá visivelmente com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles mesmo que o traspassaram, ou seja, o povo de Israel, que serão libertos. A sua conversão dar-se-á por intervenção divina.
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Aleluia e glória ao Criador. Na volta de Yahushua, de Cristo ressuscitado, para executar juízo sobre todos, ele virá visivelmente, porque logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Matitial, Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 31. Aleluia e glória ao Deus vivo. Cristo ressuscitado voltará com os crentes que foram arrebatados e com seus anjos visivelmente para executar juízo sobre todos, conforme já foi explicado no vídeo do meu canal de YouTube, Apóstolo LP Lenildo Pereira, com o título A Volta de Jesus para executar juízo sobre todos, vai ser secreta ou visivelmente? As bodas do Cordeiro acontecerá entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo à terra. Esse evento simboliza o casamento entre Yahushua, Cristo ressuscitado, e a igreja, em que haverá alegria e triunfo nos céus, porque ouvirá no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dirá: aleluia, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras do Deus vivo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 19, versículos de 6 a 9. Aleluia e glória ao Deus vivo. O Espírito Santo continua na terra depois do arrebatamento da igreja, porque o Deus vivo nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo é onipotente, onisciente e onipresente. O Espírito Santo não será retirado da terra e de nenhum outro lugar, pois ele é onipresente e se faz presente em todo lugar ao mesmo tempo, em toda parte, simultaneamente. Ele vai continuar atuando através da sua onipresença em todos os lugares, nos céus, na terra e em qualquer outro lugar que venha existir futuramente, trazendo assim a evidência de sua existência com a atuação da sua presença, porque o Deus vivo na pessoa do Espírito Santo é onipresente,
conforme já foi explicado no vídeo do meu canal de YouTube, Apóstolo LP Lenildo Pereira, com o título O Espírito Santo continua na terra depois do arrebatamento? A salvação pela graça não elimina a necessidade de julgamento. Por isso é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados de conformidade com o que tivemos feito de bom ou de mal aqui na terra dos viventes. O tribunal de Cristo é para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bet Coritiá, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aleluia e glória ao Criador. Na grande tribulação, o Evangelho eterno vai ser pregado pelas duas testemunhas de Cristo, vestidos de saco, por ser tempos difíceis e de lamentações, as quais profetizarão com advertência e repreensão por 1260 dias, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, aleluia e glória ao Criador. Depois do arrebatamento, na grande tribulação, só serão salvos os 144 mil selados, que se ouvirá o número dos que serão assinalados com o selo, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, e os mártires da grande tribulação, que serão degolados por causa do testemunho de Cristo ressuscitado e da palavra do Deus vivo através do Evangelho eterno. Na grande tribulação, haverá pregação do Evangelho eterno, pregado pelas duas testemunhas e pelo anjo que voará pelo meio do céu e terá um Evangelho eterno. As duas testemunhas de Cristo que pregarão o Evangelho eterno por 1260 dias, ou seja, 42 meses. Elas são as duas oliveiras que estarão nutridas pelo Deus vivo devido ao maná dos céus, que serão como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo da grande tribulação darão seus frutos e cujas folhagens não murcharão, porque o Evangelho eterno está fundamentado na verdade, na lei do Deus vivo, o Evangelho de Cristo. As duas testemunhas são Enoque e Elias, pois elas são as únicas pessoas que ainda não provaram a morte física, conforme já foi explicado no vídeo do meu canal de YouTube, Apóstolo LP Lenildo Pereira, com o título Quem são as duas testemunhas que pregarão o Evangelho eterno na grande tribulação? A dispensação da graça terminará no dia que Satanás for amarrado, o qual ficará preso por 1000 anos. Doravante, a partir desse dia,
os fiéis começarão a reinar com Cristo ressuscitado no milênio, pois descerá do céu um anjo que terá a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prenderá o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o amarrará por 1000 anos. Lançará no abismo, o qual fechará e selará sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se complete. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Haverá uns tronos, e aos que se assentará sobre eles será dado o poder de julgar. As almas daqueles que serão degolados por causa do testemunho e alça de Cristo ressuscitado e da palavra do Deus vivo, e daqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal na fronte e nem nas mãos, esses reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se completem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus vivo e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Juliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Aleluia e glória ao Deus vivo. Que a graça do nosso soberano Rei, o Filho eterno e alça, o Messias, o Machia, Cristo o ungido, o amor do Pai eterno e o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.